Muito bom dia pra você que tá ligado em mais uma live do Arquibancada MAC. Essa é mais uma vez o Arquibancada aqui na rádio. A gente tem muita coisa pra falar, tem Libertadores, tem Champions, é a melhor semana da história do futebol pra quem acompanha, pra quem curte. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de apresentar minha bancada. Aqui do meu lado está Pedro Camargo. Se apresenta aí, Pedrão. Bom dia, rapaziada. Bom dia, boa tarde. Dependendo da hora que vocês estão assistindo. Ansioso para mais um programa. E é isso. Vamos falar de futebol. E graças a Deus a Champions está voltando. É isso. O corintiano não falou graças a Deus que a Libertadores está voltando também, porque ficou meio sugestivo. Né? Aí, mano, você... Mas aqui na minha frente estão Diego Costa. Fala aí, Diego. Diego Costa não, filho. Diego Costa é corintiano e eu não sou Diego Costa. Sou Diego Lima. Diego Lima. Que sou São Paulino. Confundiu. Estou na Libertadores. E muito feliz de estar aqui com você, Dani, Pedrão, com o Álvaro também. E bora falar de Libertadores, de Champions e de São Paulo, né? É isso. E por último, mas não menos importante, o palmeirense, Álvaro. Não. Muito boa tarde, Dani. Muito saudade de estar aqui com vocês comentando faz bastante tempo. Pedrão, Diego. Noite de Libertadores, tarde de Champions League. Hoje a conversa vai ser boa para falar de futebol europeu e sul-americano. É isso, a gente vai começar pela prioridade, que é sempre o futebol sul-americano, né? Tá mais pertinho, muito mais legal do que o futebol europeu, inclusive, né? Mas a gente queria começar falando de River Plate e Palmeiras, que na ordem cronológica vai ser antes, né? Amanhã, quarta-feira. Hoje a gente só tem Vélez e Racing, então não é um jogo tão comentável assim, né? Inclusive eu acho que o Racing passa, depois eu quero saber de vocês, mas River Plate e Palmeiras, só pra dar um panorama pra quem tá assistindo. O River não perde há 12 jogos, o Palmeiras não perde há 7. A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2021, também pela Libertadores. Na ocasião, o Palmeiras ganha de 3-0 no Monumental e perde de 2-0 no Allianz, e ainda assim consegue a classificação para a final da Libertadores de 2020, que a final não vem ao caso. Mas as duas equipes usam esquemas espelhados ali. O Abel achou essa formação do 4-4-2. Eu queria começar perguntando para você, Pedrão, considerando esse último confronto entre as equipes, que foi lá em 2021, naquele contexto maluco de pandemia, de tudo, se você acha que as equipes 4 anos depois elas melhoraram ou elas pioraram, ou uma melhorou, outra piorou. Quer saber como que você vê esse confronto 4 anos depois? Cara, é complicado de se falar isso, né? Por conta de que esse jogo que teve do Palmeiras e do River, não sei se vocês concordam comigo, mas assim, foi um jogo meio roubado. Sim. Foi, assim, teve uma expulsão que, cara, não foi expulsão, assim... Que foi do... que tá no Rojo, Inter hoje, não é? o Rojas. Rojas. Que veio pro Vasco depois. Isso. Foi o Rojas. Então, ele foi expulso e, assim, foi uma expulsão muito questionável. E, assim, de lá pra cá, já fazem 5 anos, né? E muita coisa mudou, o River perdeu uma força, o Palmeiras acabou ganhando muita coisa depois. Então, cara, é muito difícil de se prever, porque o time argentino joga com muita raça. Porém, o Palmeiras também acho que tem muito a entregar. Então, assim, cara, eu acho que a gente pode esperar um jogo muito da hora. E, cara, pra quem torce pra esses times, vai ser empolgante, assim, até o final, eu acho. É isso, são duas equipes muito tradicionais, sim, Libertadores, e eu acho que é isso, é um jogo que promete... Acho que o River não vem num bom momento, num bom futebol, assim, mas é sempre uma equipe temida na América do Sul, não vai tem ser bom sempre assim. retrospecto. Mas eu queria saber agora de você, Diegão, sobre esse Palmeiras que na Libertadores vem voando, tem uma média ali de mais de 2 gols marcados por jogo. Tudo bem que assim, não enfrentou grandes adversários ainda, mas acho que esse vai ser o primeiro campeão da América que o Palmeiras enfrenta na campanha. Mas, enfim, o River até agora tem uma média ali de 1 gol sofrido por jogo. Então eu queria saber de você como que você espera que o River tente fechar ali as opções de ataque do Palmeiras, que vem funcionando cada vez melhor, o Vitor Roque jogando bem, o Flaco jogando bem, tendo opções no banco se precisar, Maurício, Veiga, os meninos da base que sempre agregam também. Então eu queria saber de você como é que você acha que o River vai tentar prever esse ataque do Palmeiras e parar esse ataque. River e Palmeiras, como o Pedrão disse, sempre vai ser um grande clássico assim da América do Sul. Palmeiras com 3 libertas, o River com 4 Libertadores também. Então são 2 times tradicionais. O Palmeiras vem crescendo ao longo do tempo nesse ano, né? Esse ano era dito como decepcionante, só que decepcionante o Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores.
pô, independente do time que o Palmeiras enfrentou nas oitavas, Universitário, né, ganhou de 4-0 com facilidade, aí não fez um bom jogo no jogo de volta, inclusive foi um dos piores jogos. Sonolento que eu vi do feio. Palmeiras. Beleza, 4-0, mas eu acho que apresentar um bom futebol pro público pagante, eu acho que era o mínimo. E vem ali de uma vitória contra o Inter ali, 4-1, amassou no primeiro tempo com 4-0. Então o Palmeiras tem um ataque muito sólido, né? Eu acho que vai vir Flaco Lopes, o Vitor Roque e Felipe Anderson, é isso? Felipe Anderson. Um trio de ataque, assim, excepcional do Palmeiras, além da gente ver se vai aí, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, enfim. E o River, como você falou, vem numa defesa muito sólida. O único problema é que na Libertadores não seria um problema, mas o River tem 5 empates e 3 vitórias. A maioria dos jogos do River, ele empatou. E a gente sabe que empatar no Monumental de Núñez e trazer o jogo para o Allianz Parque, que vai ser o jogo de volta, aí já complica. O Palmeiras tem uma grande força no Allianz Parque, assim como o River tem no Monumental. Eu acho que o River vai conseguir parar o ataque do Palmeiras desde que jogue de igual para igual e não fique recuando o jogo, porque tem que decidir no Monumental. Apesar que a gente viu que em 2021 ganhou no Allianz Parque, depois o Palmeiras virou no Monumental, então tudo pode acontecer nesse jogo. Mas é jogando de igual para igual. O que complica é o jogar de igual para igual do River em cima do Palmeiras. É isso, exatamente nesse momento. O Gadiardo voltou e até agora não empolgou, assim, né? Não conquistou títulos desde a volta e tal, então o River, que é um time que sempre investe muito na Argentina, não tem conseguido ter o domínio que se esperava. Então, e o Galopo tá suspenso também, né? Ele tá foi suspenso. Então, pra você, São Paulino, é reforço ou baixa? Eu gostava do Galopo, tá? Eu acho que ele ele era muito promissor no São Paulo. Eu tava naquele jogo do Allianz que ele se machucou contra o Água Santa. E eu achava ele mais promissor do que ele realmente jogou. Eu acho que não deram muito espaço pra ele, acabou se machucando como todos os jogadores do São Paulo Futebol Clube. Mas no River eu acho que ele era uma boa peça, uma boa opção pro Galhardo. Eu também achava ele bom jogador, achava ele meio preguiça às vezes. Mas mas todos do São Paulo. Né? Acho bom jogador. Todos do São Paulo. Mas agora eu queria saber de você, Álvaro. O Diego falou sobre o Andrés, a pergunta é sobre ele mesmo, porque ele estreou no último sábado contra o Inter, jogou no segundo tempo, quase fez um gol, inclusive. Mas o concorrente ali direto dele também fez o gol, que é o Lucas Evangelista. Então eu queria saber se você, na cabeça do Abel, você escalaria já o Andrés Pereira de início, esperaria um pouco, iria com o Evangelista mesmo, ou outra opção que você acha? Pra mim, assim, o Andrés Pereira é um jogador que chama atenção no Brasileirão, é um jogador que fez, não vou falar história na Europa, mas conseguiu fazer uma boa passagem lá, Fulham e no... Jogou no United também. No United. Então eu acho que é um bom jogador, mas eu acho que esse tipo de jogo não é o melhor momento pra colocar ele. Eu acho que o Lucas Evangelista tem que começar, dá pra fazer uma substituição, querendo ou não, mas não é um tipo de jogo que você vai testar jogadores. O Andrés Pereira acabou de chegar, é o novo reforço do Palmeiras, mas como eu falei, vai ser um jogo pegado, o River vai vir com tudo em casa, e é nessas horas que o Palmeiras precisa jogar com o elenco que já está acostumado. O Andrés Pereira ainda está se encaixando no elenco, o Abel Ferreira ainda está tentando entender qual a melhor forma de colocar ele na equipe, e por isso que eu acho que ele tem que esperar um pouco. Talvez seja melhor no Brasileirão mesmo começar a introduzir o Andrés Pereira no elenco, ver como é que ele se encaixa melhor e deixar esse elenco já, querendo ou não, montadinho com Aníbal e com o Evangelista no meio, porque querendo ou não, trabalham bem, e vai ser um jogo que o Palmeiras vai precisar segurar a bola, trabalhar ela e defender ao máximo possível. Eu acho que o Evangelista, querendo ou não, além de fazer um trabalho bom de posse de bola, ele consegue, como ele fez contra o Inter, fazer gol. Então eu acho realmente que, sendo o Abel, eu preferiria deixar o Andrés entrar ao decorrer do jogo. E o Andrés perdeu alguns treinos também durante a data FIFA, porque foi convocado pelo Ancelotti, então começou a treinar mesmo agora, né? Nessa semana agora. Concordo com vocês, acho que... vocês acham que tem algum favorito pro jogo? Pra passar no confronto? Eu acho que o Palmeiras. O Palmeiras, assim, nos últimos anos, ele vai ser favorito contra todos os times que ele for enfrentar, na minha opinião. Mesmo que esse favoritismo seja nivelado. Sim, eu concordo. O Palmeiras é o grande favorito. Acho que por conta também da fase atual e, tipo, é o que eu disse anteriormente, tipo, do retrospecto. Sim. O River... joga o campeonato argentino, mas assim, não vem de 12 vitórias, 12 jogos sem perder, mas não é vitória, né? Tem muito empate e assim, cara, acho que a gente pode comparar, eu não sei se a gente pode comparar 100% com o Super Mundial, mas assim, são equipes assim, que não são tão parelhas quanto eram antigamente.
Sim, concordo. E acho que muita gente superestima o River muito pela mística do River, né? Sim. Acho que, e é o que Pela eu falei. raça dos argentinos. Esse River, assim, não vem jogando bem, não é um time que esteja atuando em grande nível. Mas agora eu queria saber de vocês, qual jogador que vocês acham que tem mais chance de decidir o confronto em si, seja lá no Monumental, seja aqui no Allianz. Pode começar por você, Álvaro. O Vitor Roque, acho que O Tigrinho. cada vez mais decisivo no Palmeiras, tá começando a aparecer o Tigrinho, então realmente acho que é um nome que vai fazer a diferença no Palmeiras. Vocês concordam? Tem outro nome? Concordo. Pensei também no Borja, mas... vai que Lei pinta, do ex. vai Nunca que se pinta sabe, uma né? lei do ex, Sabe. né? Nunca se sabe. E o cara, assim, apesar dele ter sido um flop no Palmeiras, eu acho que ele tem chance de, sei lá, dar uma parecida, dar uma zoada no confronto. É isso, eu tenho a opinião que o Borja só foi flop por conta do investimento que fizeram, que na época era muito grande, hoje seria uma contratação comum, né? Os 32 milhões de reais que investiram nele, hoje seria uma contratação Realmente. comum. Você também acha que é Vitor Roque? Eu acho que o Vitor Roque também, ele vem jogando muito bem no Palmeiras. Acho que o Flaco também pode dar uma surpresa ali, mas eu fico com o Vitor Roque também. É isso. Você deixa aí nos comentários, por favor, quem que você acha que vai definir o confronto entre Palmeiras e River, um confronto gigantesco, como o Diego disse, são 7 Libertadores em campo, 4 do River, 3 do Palmeiras. Mas agora a gente vai passar para um outro jogo que também tem várias Libertadores em campo, Flamengo e Estudiantes. Flamengo que pegou uma chave, digamos que é mais fácil, né, Bem mais fácil. do que as outras até agora. Enfrentou o Inter, que vinha numa fase, agora o Estudiantes, que é o 8º colocado do Argentino, então é uma chave muito mais acessível, né? O Flamengo que não perde há 9 jogos, ganhou agora do Juventude no Alfredo Jaconi, que não ganhava 20 e tantos anos. E em todos esses 9 jogos, o Flamengo foi o primeiro time a marcar gol, então... e assim, consequentemente, marcou o gol nesses 9 jogos, né? Assim, então, acho que é um retrospecto absurdo que tem o Flamengo, condiz com o elenco que tem, né? Mas eu queria saber agora do meu goleiro do Heineken Lovers. Logo, hein? Tá de volta aí. Já assume. Porque nós temos 2 goleiros conhecidos no confronto, né? O Muslera pelo lado do Estudiantes, goleiro de 2 ou 3 Copas do Mundo. Temos o Rossi do lado do Flamengo, que também participou agora do Super Mundial, tem uma constância ali no gol do Flamengo. Então eu queria saber qual dos dois você vê com mais chance de ser decisivo pro confronto. Realmente, são 2 grandes goleiros. Eu lembro do Muslera na Copa de 2014, né? Foi lá que eu comecei a me apaixonar por futebol e ele foi um dos goleiros, junto com Ospina, Cláudio Bravo, que me trouxeram assim pro futebol. Eu acho que, assim, apesar do Rossi ser um baita de um goleiro, nesse confronto, vendo em si, o Muslera, por estar no time que não é o favorito, seria o que poderia ser mais decisivo. Sim. Porque o Flamengo vai ir com tudo e o Muslera vai ter ali a responsabilidade de defender o gol do Estudiantes, que é um time que, apesar de ter tradição na Libertadores, comparado ao Flamengo, qualquer outro time o Flamengo vai se sobressair. Então, por esse motivo especificamente, acho que o Muslera vai se sobressair no jogo, caso o Estudiantes passe de fase. Agora, que o Rossi é melhor que o Muslera, na minha opinião, o Rossi é melhor que o Muslera. Não sei a opinião de vocês. Hoje em dia acho que é. Hoje em dia tem eu mais acho que destaque, sim, mas assim, o Rossi, ele tem às vezes ele dá umas falhadas Regular, né? grotescas, né? Sim. Então, ele tem umas fases que, assim, o time do Flamengo, pode ser um dos melhores times, assim, mas, cara, o Rossi lá no gol, acho que dá uma amedrontada, né? Sim. Porque, ao mesmo tempo, tipo, pode ter uma defesa da hora, mas, ao mesmo tempo, vem um goleiro, assim, tipo, uma insegurança, assim. Mas eu concordo nisso. É como sim, se também, tivesse porque... o Jandrei, assim, no time. Meu sabe? Deus Não, me livre. Eu acho que aí... Tu exagerou. Aí dá mais Não, exagerado. assim, Porque ter o Jandrei comparação- no time é como se tivesse um comparação de- caracol no gol. Então, tipo assim, é como se você pegasse um tatu bola e colocasse no gol. É a mesma Pode coisa, crer. entendeu? Mas assim, eu acho que o que o Diego disse, por exemplo, o Flamengo vai ser muito menos exigido durante o jogo, né? Então Vai. eu acho que isso às vezes dá uma pesada no Rossi, inclusive, porque o cara tá ali frio, primeiro chute que vier, você não sabe como ele vai reagir. Às vezes, Então, às vezes pode entrar direto, né? que foi o que aconteceu, por exemplo, contra o Bayern. Foi um time que impôs muito ritmo contra o Flamengo, e aí na segunda bola que veio no gol foi uma falha ali, entre aspas, dele ali também, então... Também algumas questões da defesa, né? Mas assim... É isso, então eu Concordo. acho que eu concordo que o Muslera tem mais chance de se destacar, porque é isso, vai ser muito mais cobrado, muito mais acionado durante o jogo do que o Rossi, pelo menos nesse primeiro jogo no Maracanã vai ser assim.
Mas eu queria perguntar pra você agora, Álvaro, sobre o Arrascaeta, que vem fazendo um ano brilhante, mais um com a camisa do Flamengo. E ele já acumula 18 gols e 13 assistências em 43 jogos esse ano. E em 2019, que pra muitos é o auge técnico dele ali, logo o ano de chegada dele no Flamengo, foram 17 gols e 19 assistências em 50 jogos. Então ele já tá muito perto dessa marca com 7 jogos a menos. E aí, tendo em vista que o Flamengo tem ali no mínimo uns 15, 20 jogos ainda durante o ano, você acha que ele, primeiro, vai passar essa marca dele, que é a maior até agora com a camisa do Flamengo em participação em gols? E se você acha que essa de 2025 é a melhor versão do Arrascaeta no Flamengo? Cara, é impressionante falar de Arrascaeta. Esse cara me surpreende cada vez mais. Parece vinho, quanto mais envelhece, melhor fica. É muito difícil a gente comparar. O 2019 na cabeça do torcedor é o melhor Flamengo depois do Zico, alguma coisa assim. Então realmente é um time que surpreende muito. Mas na minha visão, o Arrascaeta hoje em dia tem mais o protagonismo no Flamengo. Acho que em 2019 ele tinha que estar ali compartilhando com o Bruno Henrique, o Gabigol, o próprio Diego, Everton Ribeiro. o Everton Ribeiro. Então, assim, hoje em dia dá pra ver que o Arrascaeta é a estrela do time, ele que carrega esse time, e dá pra ver o protagonismo que ele carrega. Então, por isso eu acho que esse Arrascaeta Nossa, tem mais aura, querendo ou não, dizendo. E vendo no fator externo também, na seleção uruguaia, hoje em dia Em ele números também. também. Em números, o Arrascaeta hoje é melhor que o, Sim. que o de Sim, 2019. na seleção uruguaia. Na Agora, seleção uruguaia, hoje em pós-data dia... FIFA, tipo, ele jogou muito bem no Uruguai, Sim. então acho que tem um destaque a mais, né? Eu diria que é a versão mais completa Sim. dele. Eu acho que ele entrega hoje fisicamente, que ele vinha sofrendo muito com lesão, não vinha conseguindo ter uma sequência. Tecnicamente, é isso, dispensa comentários, dispensa apresentações. Eu acho que essa é a versão mais completa dele. Porque é o que você disse, concordo muito que ele tinha que dividir o protagonismo. Agora E a o gente tem um Bruno protagonista tá Henrique só no- envolvido em polêmica de aposta, tem o Gabigol que tá no Cruzeiro. É que é difícil, por exemplo, Dani, você pegar o Arrascaeta de 2019, que tinha todo um conjunto campeão ali, entendeu? Então era um conjunto campeão. Você vê o Arrascaeta, você vê qualquer jogador daquela época, foram 4 derrotas de Jorge Jesus. Você vê qualquer jogador daquela época, qualquer um vai se destacar, vai ser lembrado. 2025 já é um ano do Flamengo bom, mas 2019 é único, assim, acho que vai demorar décadas pra E conseguir eu acho igual. que esse time, em nomes, ainda é melhor que o de 2019. Com certeza, com sim, certeza. Então, O Pô, Flamengo tem 3 Tem o times gigantes. Saul, e tem ele, o Samuel Lino, Samuel que Lino, isso. pô. o próprio Pedro, que não tava em Sim, 2019. também. Pedro. Então, ele conseguir se sobressair sobre esses caras que chegaram pra ser os nomes da marca Flamengo agora é muito Exatamente, ele ter o gigantesco. protagonismo só pra ele é muito da hora. Protagonismo e confiança, né? Porque Sim. o torcedor, o técnico, o Felipe Luiz, os jogadores confiam muito nele. Ele é um cara que, assim, domina o meio de É campo, referência. domina o jogo. É É referência, com Referência certeza. demais. Eu queria perguntar agora pra você, Pedro, sobre o Felipe Luiz, que tá indo agora pro seu jogo de número 66 no comando do Flamengo. E são só 9 derrotas. Então, como o Diego disse, foram 4 do Jorge Jesus em 2019 e agora o Felipe Luiz indo para sua 9ª derrota, né? Então, tem um aproveitamento ali de mais de 70% de aproveitamento, né? E eu queria saber se você acha que a versão técnico do Felipe Luiz é a que mais chegou próxima do Jorge Jesus, se já dá para falar isso. Já tem, se eu não me engano, 5 títulos pelo Flamengo. Sim. Então, se é a versão Jorge Jesus mais próxima que a gente teve ali, depois de tantos técnicos que o Flamengo teve durante esses 6 anos aí, entre Jorge Jesus e Felipe Luiz. Cara, eu acho que sim, acho que todo mundo concorda comigo, não sei se alguém tem algum contra, mas assim, pô, o pós Jorge Jesus foi, assim, uma draga depois do Flamengo, principalmente depois que eles contrataram outro português, não lembro o Paulo nome. Souza. Isso. Paulo Souza, aí contrataram depois Logo depois de Jesus foi o o Domenech. Domenech Torres. Foi o Domenech, o Ceni, o então. Renato Gaúcho, o Paulo Souza, Dorival, Assim, então, aí Vitor você Pereira. fala... São Paulo e Tite. Tirando o Dorival, que ganhou título, ganhou a Copa do Brasil com eles, assim, eu acho que o Felipe Luiz é o melhor pós Jorge Jesus. Porque, assim, cara, o Dorival teve seu auge, teve a Libertadores que ele ganhou, a Copa do Brasil que ele ganhou, mas, assim, depois, cara, não teve nada. O Renato Gaúcho foi ruim, o Rogério Ceni não deu certo, assim, ganhou o Brasileirão, ganhou, mas isso não importa porque, tipo assim... Não tinha competitividade. O São Paulo pipocou, né? Vocês, torcedores de São Paulo,
concordam comigo, porque, cara, não dava pra pipocar. Mas o Diniz fez o que fez. Mas, assim, cara, e é isso, assim, eu considero e eu acho que o Flamengo tem tudo pra, mano, ir cada vez mais longe com um técnico que, cara, era do time. Então, isso é muito louco. É que os técnicos do Flamengo também, apesar de serem bons técnicos, eles seguiram ali já um trabalho bem feito do Jorge Jesus. Então. Tinha a sombra dele toda Exatamente. hora. O Rogério Ceni ganhou 3 títulos. O único que eu acho que não foi bem foi o Vitor Pereira. Não, vários. Não, mas foram aí bem. também a gente pode Souza colocar o não foi São bem. Paulo Ah, não, também. Domenech O Domenech não foi não bem. Mas foi Tite São esses Paulo. não foi aí, bem. tipo, já esperavam. Eu acho que os únicos Então, que foram bem, na verdade, foram 4, né? O Dorival ganhou 2 títulos. Sim. E que foi um bom trabalho do Foi, Dorival. foi. Ele Pra mim é entendeu? injustificável o Flamengo ter mandado embora ele. Sim, ele deu a volta por cima. O Cara, Renato, Dorival ter ido pro o Renato São Paulo Gaúcho, ele, depois. ele ganhou. Teve só 5 derrotas e ele buscou ali o trabalho do Jorge Jesus, assim como o Rogério Ceni também. Sim, Teve 3 títulos ali, mas teve 11 derrotas, não foi um trabalho sólido. não. Então acho que o Felipe Luiz, assim, é o trabalho mais sólido depois do Jorge Jesus também. Exatamente. E o Felipe Luiz vem num contexto muito negativo também, né? Ali de incerteza de quem que o Flamengo ia buscar depois do Tite. Ali já era setembro, o Flamengo não tinha conquistado o título ainda, acho que só o Campeonato Carioca. Então, ele veio, conquista a Copa do Brasil ainda, hoje é líder do Brasileirão. E ninguém entrega- colocava confiança nele, né? E também na final da Copa do Brasil, o Felipe Luiz mostrou que, cara, ele é um técnico. Passou Ele é nenhum um aperto em técnico nenhum que tem momento. estrela e assim, tipo, os caras obedecem ele. Então é E ele muito bancou legal. o Gabigol. É, ali, né? então. É, isso E que ele foi- é, tipo, mesmo. Ele era um líder dentro e agora é um líder fora de campo. Isso é muito louco. Porque às vezes por ele, Isso ser, falta em técnico hoje em dia. por ele ser muito jovem, às vezes os caras olham pra ele e falam assim, pô, calma aí também, É. não vai me mandar em mim, você era meu Então. colega tempos atrás. Ele conseguiu transformar isso em respeito, Isso é no muito técnico louco, respeitado, coisa que nem o Dorival tinha na Não, seleção e acho que brasileira. tirar aquela Sim. imagem também de ser um parceiro ali também, né? De trocar ideia e tal. O cara é agora um profissional, um técnico, tem que ser obedecido o que ele pede, o que ele manda ali dentro de campo. E, cara, eu acho que ele tem grandes chances de ir pra outros times da Europa e se dar muito bem lá. Uhum. Eu acho, assim, na minha opinião. Não, muita gente do Atlético de Madrid considera ele o sucessor do Simeone. É, Mas há pode muito ser tempo também. se fala num sucessor do Simeone e o Simeone O cara nunca não sai de lá. né? Realmente. Então, fico surpreso Então com quantos isso. anos? Mais de 10 já, né? 12 Já, anos, 12 já anos. 13. Acho que 13 assim. anos. E é o técnico mais bem pago do mundo, por É. incrível que pareça. Mas o trabalho Não, pô, dele... mas o cara tá só. desde acho que 2015. Não, desde que eu acompanho o 2015, futebol... Não, mais. Mais. Desde que eu acompanho o futebol, o Simeone é técnico do Atlético Ele de Madrid. perdeu. Aí ele perdeu a Champions Libertadores, pro- Champions. É verdade. Pro Real. Eu queria fazer bom. uma dinâmica agora com vocês, porque nós temos 4 remanescentes dos últimos títulos de Libertadores do Flamengo, então eu queria, no mesmo pique da pergunta do Arrascaeta de qual que é a melhor versão dos jogadores, queria que vocês falassem de qual é a melhor versão atual, por exemplo. Temos 4, então Pedro, Léo Pereira, Arrascaeta e Bruno Henrique, são os remanescentes aí dos títulos de Libertadores. Então, pra você, Pedrão, Pedro de 2022 ou de 2025? Cara, eu acho que o de 2022, porque, assim, eu acho que ele tinha mais... Cara, eu acho que ele tinha mais protagonismo. Hoje em dia ele não tá aparecendo tanto. Então, acho que ele jogou mais lá no passado. E pra você, Diegão? Eu ia colocar 2025, mas eu concordo com o Pedrão. Ele teve realmente mais protagonismo. Enfim, ele foi um grande jogador. Ele buscava a responsabilidade pra ele. Então acho que o Pedro. E ele não tinha aquela questão com o Felipe Luiz também, que teve, que deu uma deu caída, assim. Então, acho que 2022. E pra você, Álvaro? Não, vou seguir com eles. Jogador chamado pra Copa do Mundo, era o grande destaque do Acho que ele Flamengo. foi rei da América esse ano, se eu não tô enganado. acho que Foi. Foi rei da América. Foi sim. Eu acho que foi. Conseguiu jogar na seleção brasileira, hein? Tiveram as questões de De lesão, eu ia falar isso agora, Mas, que complicou. cara, eu acho que 2022 foi o ano dele, cara. Sim. Pra mim, eu botaria com mais certeza ainda se ele conseguisse ter feito o pivô direito pro Fred nas quartas da Copa. Ainda sofro. Nossa. É. Mas agora, Léo Pereira de 2022 ou de 2025? Pode começar de novo, Pedro. 2025. Hoje em dia ele tá numa fase melhor, assim. Tá ele amando. Tá amando, né? Tá com o Carolino, né? Hoje em dia ele tá numa fase melhor, assim. Em 2022 ele tava chegando ainda. Então ele ainda tava se mostrando pro time. Hoje em dia ele já é, tipo, como se fosse um líder, né? Na zaga. Então acho que 2025 é o ano dele. E pra você, Álvaro? Realmente eu acho que esse ano ele tá chamando mais atenção. Eu confesso que em 2022 ainda era um nome muito novo pra mim. E dá pra ver que esse ano ele chama muito mais atenção o protagonismo dele no Flamengo e a liderança que ele transmite também. Então eu vou seguir essa linha. E ele evoluiu muito desde Evoluiu 2022, demais. né? Acho que
O cara cobra falta agora no Flamengo. Não é normal isso, um zagueiro cobrar bizarro. falta. Mas e pra você, Diegão? Fiquei em dúvida de fato também. Mas realmente, ele cresceu muito no time, né? Ele trouxe assim. Pra se destacar num time desse como o Flamengo, que tem 3 times, assim, com jogadores sem comentários, né? Pô, os caras Espetaculares. têm um banco. Um banco do melhor caramba. que. Acho o Santos melhor, não sei vocês. Ah, é. Com certeza. Do Corinthians é também. Então, mas assim, então acho que em 2025 também, pela evolução que ele teve no time, por tudo que ele tem, eu vou colocar 2025. Boa. Agora, o Álvaro já votou na versão do Arrascaeta dele, então eu quero saber vocês também. Arrascaeta 2019 ou 2025? 25. Pra vocês, Diego. 19. Pra mim é 19 também. E agora, pra finalizar, Bruno Henrique 2019 ou Bruno Henrique 2025? Acho que é zero comparação. Não tem dúvida. Não dá, cara. Um ano ele é condenado e o outro ele, mano, é rei da América. O cara é muito. O cara foi Bizarro. muito bom em 2019. Não precisava, né? Ele E, não mano, precisava é disso, aquele cara que pisa no Santos, né? Mais um menino da vila que pisa no Santos. Ele não é menino da vila, pra início de É, conversa. mas é quase. Mas eu pergunto, se não tivesse as polêmicas fora de campo... Mano, eu acho o ano do Bruno Henrique muito bom, inclusive. É, ele então, foi é isso que eu decisivo na penso. Supercopa, por 2019. exemplo. Mas não dá pra comparar com o Não Rei dá da pra América comparar. 2019, Não dá, não dá, gente. Não dá. Não dá. Agora nós chegamos onde os São Paulinos da bancada mais queriam. LDU e São Paulo. Na quinta-feira eles jogam 7h30 da noite. LDU que é treinada pelo Thiago Nunes, que já teve passagem pelo Corinthians, Odeio Atlético ele. Paranaense, Péssimo. pelo Grêmio, pelo Botafogo. Foi um dos caras da derrocada do Botafogo em 2023, inclusive. É um time, inclusive a LDU, nos últimos 10 jogos, vem sendo bem estável. 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O São Paulo que não sofreu gols em 4 dos 8 jogos nessa Libertadores, mas vai para uma altitude que a LDU ainda não perdeu nessa Libertadores. São 3 vitórias e um empate. O empate é contra o Flamengo, uma das vitórias é contra o Botafogo, que foi determinante para a virada ali em LDU e Botafogo, né? Mas queria começar agora por você, Álvaro, perguntar primeiro sobre o Enzo Dias e o Wendel, que são dúvidas pro jogo de quinta-feira. O Enzo Dias saiu machucado, o Wendel entrou e, se eu não me engano, sentiu também alguma Ele coisa sentiu, assim. sentiu. Não sei. Mas com isso, nesse cenário em que os dois ficam fora, a vaga ficaria provavelmente pro Patrick, que é o menino da base de Cotia. Então eu queria saber se você, com esse cenário, com o Patrick titular, manteria o esquema de 3 zagueiros, pensando nessa possibilidade de ter um lado esquerdo com Sabino e Patrick, que são 2 reservas, né? Ou se você mudaria o esquema pensando numa manutenção ali maior do lado esquerdo. Não dá pra saber. Eu acho que o Enzo Dias não vai jogar nesse jogo, né? Se Deus quiser, eu queria que ele jogasse. Eu também queria, mas Eu acho que não. pensando que não. Eu acho que a prioridade do São Paulo nesse jogo é a zaga. Tem que priorizar isso, porque o LDU, como você mencionou, na altitude só ganha, e é um fator que vai ser determinante pra esse jogo. E então eu acho que o Crespo tem que focar realmente nessa questão da zaga. É um problema pra mim. É que o Patrick Lanza é horrível. Não, então, ficar colocando o moleque da base em jogo como esse me Ou incomoda. em qualquer jogo. muito, então, me incomoda cara, muito, principalmente em jogo decisivo, cara. Eu acho que, assim, tem uma confiança em moleque da base, mas assim, cara, O calma. que vocês acham dele? Porque assim, eu acho todo jogo que ele faz, eu tenho achei ele 37 críticas pra fazer. Não, ele É é muito bem fraco. fraco. Assim, cara. na E minha a opinião, confiança Bem acaba em fraco. tipo de jogo como um esse. cara né? que atrai o interesse de um time do Chipre, não é um cara Então, confiável. tipo, o Guinegão foi chamado pela Rússia, né? Mas assim. Rússia não é o Chipre. Mas não é o Chipre. Chipre, Exatamente. dá é pra negócio passar um que, pano tipo pra assim, Rússia. Dá pra passar um pano. Mas assim, Em política, é complicado. O Gerson tá na Rússia, por É, exemplo. então. Tem o Mas o Malcom Patrick, passou pela o Rússia. Patrick Lanza não tem moral Não, nenhuma não, pro São não Paulo, dá. assim, nem em Não campeonato dá, eu acho que ele brasileiro. deveria ser vendido, cara. Sim. Eu acho que ele deveria ter dado, tipo, Foi. emprestado de graça. E é o que o meu amigo Pedrão fala, cara. É um dos piores que existem, tipo, tudo culpa do presidente lá. Júlio Cara, só Casares. critica o Do Júlio Casares. Parabéns, ó, primeira vez que eu vou criticar o Casares, mas parabéns, velho. Você conseguiu destruir um pouco do que você construiu. Porque o Casares, ele vende moleque da base por preço de banana. E aí, preço, ele não pô. deixa Na os moleques... Turquia. Que isso? Não, e outra, a DM do São Paulo... Eu tenho tanta coisa pra falar do São Paulo. Eu vou esperar minha hora, assim. Vou esperar minha hora. É isso, daqui a pouco eu faço a pergunta pra você. Tá bom. Vai pensando no que você vai Não falar. preciso nem pensar, velho. Vou perguntar agora pro Pedrão sobre, levando em conta que esse jogo é numa altitude, queria saber se você acha que se o Crespo deveria optar por um ataque com uma referência de ataque, ali um camisa 9 mesmo, que foi o Dineno,
fez gol, inclusive, no Botafogo agora no fim de semana, encerrou uma seca ali de jogos sem marcar gols, você optaria por um ataque mais leve, móvel ali, com mais fôlego para puxar contra-ataque, por exemplo, com o Luciano, Rigoni, o próprio Ferreirinha, que não jogou no domingo, mas deve jogar na quinta-feira. Então eu queria saber qual que seria a sua opção de construção de ataque. Né? Eu acho que é a segunda opção, mas com o Luciano, porque assim, eu acho que precisa de um fôlego maior e assim, cara, na altitude não dá pra bobear, sabe? Então, você viu o jogo do Brasil, como é que foi, os caras sofrendo pra jogar. Então, acho que a melhor opção é botar uns caras que são rápidos e assim, que estão afim de jogar, sabe? Não que o Dineno não esteja, mas assim, ele é mais... outro estilo, né? Ele é mais pesadão, ele é mais veião, então eu confio mais no... Eu confiaria mais no Ferreirinha e no Luciano. Concordo. Mas é bom lembrar, assim, você lembrou do jogo da seleção, esse jogo é 1.500 metros abaixo do que foi o jogo do Brasil. Não, também. tudo bem. Faz uma diferença grande. Faz uma diferença, mas todo jeito é na altitude. Então, Sim, tipo, sentir tudo não sente. E, mano, mandar um abraço aqui pro meu amigo Diogão, scout do Dineno. Que chamou ele de Dileno. Dileno. Mas é isso. Agora eu queria fazer a pergunta pro Diego, porque eu quero saber dele qual que deve ser a missão do São Paulo na altitude. Você acha que deve entrar já tentando ganhar? Você deve entrar primeiro pensando em se preocupar com a defesa, como o Álvaro disse, tentar se preservar um pouco para depois pensar em vencer? Como que você acha que deve ser a estratégia? Eu acho que primeiro precisa estudar o jogo da LDU pra jogar lá, porque assim, não adianta empatar que a gente empatou sofrendo do jeito que a gente sofreu com o Atlético Nacional, porque a gente tomou 2 bolas na trave, teve 2 pênaltis, não existe isso, cara. Então assim, não dá pra depender da sorte do Rafael. Foi mais sorte do que responsabilidade. O São Paulo não teve responsabilidade. E tem que tomar cuidado também com, tipo, a questão de, tipo, eles dão muito chutão lá por conta da altitude. Sim. Então, tipo, cara, tem que sempre ficar com a defesa ligada e o goleiro também não pode vacilar. Pois é, e assim, o São Paulo ele não teve responsabilidade nenhuma contra o Atlético Nacional de Medellín. Foi pura sorte lá. Depois aqui jogou bem, assim, não deu muita sorte também. Então, foi pros pênaltis ali, foi Rafael, enfim. Então não pode acontecer isso. Não pode achar que depender do resultado, deixar o empate. Tem que ir pra ganhar o jogo, independente. É o São Paulo Futebol Clube. É o tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. Tem que botar a camisa em campo. E o Crespo dá confiança pra isso. Ele vem fazendo um ótimo trabalho. Vamos lá, os desfalques. Caleri, André, Rian Francisco, Lucas, Oscar. E tem outros assim. Um DM cheio, Luiz Gustavo também faz diferença. Faz diferença nenhuma. Não, esse aí não faz. O jogo contra o Botafogo, o erro dele, não sei se você lembra. Sim. A Libertadores, assim. Então são vários jogadores assim. E mesmo com esse time, o Crespo vem fazendo diferença. Ele mudou o esquema. No jogo contra o... Esquecendo tudo hoje, velho. De quê? O último jogo de São Paulo. Botafogo. Contra o Botafogo. Para o Botafogo, 1-0. São Paulo jogou pra meter 3-4. Assim, o Crespo tem um negócio que eu acho muito legal, que é de recuperar a confiança de atleta. Com certeza. Ele fez isso com o Luan, fez isso com o Rodriguinho, fez isso com... O Rodriguinho tá jogando muito. O próprio Cedric, jogando... assim, era horroroso e agora começou é um lateral razoável. Assim. Sim. Então eu acho que ele consegue recuperar a confiança dos jogadores que estavam muito abaixo, assim. E eu acho que a zaga do São Paulo também é uma zaga muito sólida hoje em dia. Assim. Você tem o Arboleda, mesmo. o Rafael Tolói, que tem os erros ocasionais de Rafael Tolói, mas tá ali também. Tem o Sabino, tem o... Então, assim, eu acho que a linha defensiva do São Paulo é boa. É uma boa linha. E o time, assim, tem Ferreirinha, Rodriguinho, que são jogadores mais habilidosos, aí você tem o Luciano. Eu vejo o São Paulo como um bom time pra esse jogo, mas vai precisar jogar pra vencer e não só pra se defender. E pra esperar o Morumbi. Exatamente. É isso. E o Diego falou que se for pros pênaltis do Morumbi, o Sabino tem que ser o primeiro a bater. E depois de Andrei, tá? Ele vai ter que voltar do jogo todo aí, por favor. E o Tapia também. E o Tapia, não se esqueça. O Andrei volta, mano, lá do Rio Grande do Sul. Você queria desabafar sobre o Casares, rápido? Cara, eu queria falar assim, que o Casares, por muito tempo no começo, eu apoiava muito dele, sabe? As pessoas falavam, não, o Casares não vai dar certo, não sei o que, apoiava, falava. Só que as ideias teóricas dele não estão funcionando na prática, não sei se ele percebeu. Porque na teoria, ele deu uma entrevista pra UOL, que é pra aquele careca, que é bom demais. Aquele Tebet, você conhece? Sim, eu tenho Tabet, isso. E ele deu uma entrevista falando... Assim, perfeito, eu concordei com 100% das coisas que ele falou. Imitou o Silvio Santos também. Exato, imitou o Silvio Santos. Mas na prática não funciona nada que ele fala. Nada assim. E é muito mais mérito do Crespo do que qualquer coisa. Tá vendendo jogador por preço de banana, os ingressos estão nas alturas, tá afastando o torcedor. E é isso. Então,
Se tem um culpado... Se o São Paulo for cair na Libertadores, você sabe o que vai acontecer, né? Não precisa nem falar. Crise no São Paulo. Quebrar o Crise CT. na Barra Funda. Vamos quebrar o CT. É isso, eu apoio. Já quebraram, né? O Santista já... Não, eu não gosto de quebraram. quebrar coisa de São Ah, Paulo já. já. Tá tudo Não quebrado quebraram, já, só né? ameaçaram os jogadores. É. Não, É não- igual do esporte. Não depredaram o patrimônio. Mas agora a gente vai voar em direção à Europa, porque separamos aqui um joguinho da Champions, porque é o que vai dar tempo de falar pelo nosso cronômetro aqui. Porque temos um confronto de campeões do mundo, campeões da Europa também. Bayern de Munique e Chelsea já nessa primeira rodada da fase de Liga, da Liga dos Campeões. O Chelsea que ganhou o Mundial agora nesse meio de ano, vem de 11 jogos sem perder. O Bayern também vem de 8 vitórias consecutivas aí nesse comecinho de temporada. E o último confronto das equipes foi em 2020 também na Champions. Na Super Champions, aquele Super Bayern campeão com uma das melhores campanhas ali da história, se não me engano foram só vitórias. O Bayern que marcou 19 gols nesses primeiros 5 jogos assim da temporada. E o Chelsea que sofreu apenas 3 gols nos últimos 5 jogos, isso contando a final do Mundial também. A gente não contou os amistosos porque não são jogos oficiais, né? Então a gente considerou só os jogos oficiais, mas também considerando os amistosos seriam acho que 4 jogos nos últimos 6 jogos. Então não faria muita diferença. Mas queria começar perguntando pra você agora, Diegão, sobre o Chelsea que desde que se tornou a SAF desse americano que tá lá agora, se transformou numa coisa assim de contratar muito, inflar o elenco, começar a temporada com 50 jogadores, vai se desfazendo ali ao longo da temporada dos atletas que contratou, ou dos que já estão ali há algum tempo. E nessa temporada, o Chelsea apostou muito em jovens. O Estevão chegou, por exemplo, e a média geral de idade do elenco é de 23 anos. Então, queria que você falasse um pouco se é isso que faz a diferença no projeto de futebol do Chelsea, se você acha que é construir o futebol por meio desses atletas jovens, ou se você acha que tem alguma outra coisa que vem dando certo. Porque o Chelsea voltou a dar certo como time, né? Acho que isso foi provado no Mundial, agora consegue a classificação para Champions na última temporada, então queria que você falasse um pouco desse projeto do Chelsea de contratar jogadores jovens. Acho que não vem nem só do projeto, eu acho que o Company tem muito isso, de juntar o elenco, de trazer ele, e eu acho que o Chelsea contratou 3 jogadores, além do Estevão, teve o equatoriano, que agora vai, quando fizer 18 anos, vai vir. Paz. Exatamente, vai vir pro Chelsea, e tem também um português que saiu do Sporting, que é o Keido, se não me engano. Sim. Que ele vai vir no começo de Que 2026. falam que é o novo Cristiano Ronaldo. Isso, que ele é uma promessa do Sporting ali. E o Chelsea vem apostando nisso. Novo Cristiano Ronaldo e novo Rafael Leão, né? Uma mistura dos dois só. Então, eu acho que ele é um bom jogador. É. E no Mundial de Clubes, o Chelsea se demonstrou pro mundo assim como um time capaz, como um time que era subestimado, porque duvido aqui que qualquer um daqui votou pro Chelsea campeão mundial. E é um time subestimado e que deu um baile no PSG na final. Então, assim, Sim. acho que vem não só desses jogadores jovens que mudam o time, sim. Eu acho que quanto mais eles forem evoluindo, quanto mais eles forem ganhando um pouco de experiência, com a idade deles mesmo, eles vão cada vez mais crescendo no time do Company, que é um baita de um técnico. Então, acho que sim. Tem Do muito... Company, não, do Maresca. O Maresca, exatamente. Do Maresca. Confundiu. Do Maresca, que é um baita técnico. Sim. Mas agora sim, falando da equipe do Company, o Bayern segue num ritmo crescente ali. Na primeira temporada dele foram 2 títulos da Copa da Alemanha e da Bundesliga e da Supercopa também, né? Então queria que você falasse, Pedrão, sobre esse desempenho do Company. Se você acha que o Bayern tá voltando ali a ser aquela equipe temida, se ainda tem que evoluir. Eu, por exemplo, no Mundial estava muito esperançoso no Bayern. Eu apostei no Bayern, inclusive, contra o PSG. Achei que ia dar uma fraquejada ali o PSG e o Bayern ia se aproveitar disso. E vinha fazendo um excelente Mundial. Então queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nessa temporada, por exemplo, começa com 100% de aproveitamento, fazendo gol contra adversários difíceis, que foi o Red Bull Leipzig, por exemplo. Então queria que você falasse se o Bayern tá voltando assim, a ser aquela equipe que todo mundo teme, assim. Cara, eu confesso que quando o Company assumiu, eu não esperava que ia ser tão legal assim, ver o futebol do Bayern. Só que logo depois que o Olise chegou, o Harry Kane chegou, assim, foi o Bayern começou a criar uma nova casca, sabe? Saíram os jogadores, o Miller saiu, assim, tipo, uns caras que eram importantes.
tiveram outros que ficaram, mas assim, novas peças. E assim, é um negócio muito legal que vem se desenvolvendo. Óbvio que teve a temporada lá de adaptação, que foi quando o Bayer Leverkusen ganhou a Bundesliga invicta, mas assim, cara, eu acho que o Bayern de Munique tem tudo pra voltar a ser um grande time e um time, assim, amedrontador, sabe? Igual foi em 2020. É isso, tem um baita time. Sim, e eu acho que, cara, consequentemente vai acabar dando certo essa passagem do Kompany e eu acho que ele vai ficar bastante tempo lá. É um técnico jovem e promissor, assim. Eu gosto Sim. muito do trabalho dele, concordo com você. Acho que voltou até aquele espírito de Bayern, né? Acho que... Assim como a gente falou do Felipe Luiz no Flamengo, o Kompany no Bayern também é um projeto muito legal e eu acho que vai ser bastante duradouro. Acho que o estranho na Alemanha é o Bayern passar uma temporada sem ganhar títulos, como foi Realmente, no ano como passado. foi ano Então, 3-4, sim. o Kompany consegue recuperar isso, assim. Então... mas eu queria perguntar agora, por último, pra você, Álvaro, sobre o Harry Kane, que tem um bom retrospecto contra o Chelsea. Claro que todos os jogos dele foram pelo Tottenham. Ele tem 22 jogos contra o Chelsea, são 7 gols e 4 assistências. Ele dá uma média de uma participação a cada 2 jogos. Então, se você acha que ele é o jogador mais propício a decidir esse confronto. É jogo de Harry Kane pra mim, eu sinto assim que é um jogador que não acho que seja tão protagonista quanto era no Tottenham, acho que no Bayern tem muito mais nomes, mas é um tipo de jogador que entrega muito e que vai entregar nesse jogo. Eu apostaria no gol dele contra esse Chelsea, vai ser um jogo difícil, porque sempre quando é Harry Kane a marcação é dobrada. Eu só queria fazer um adendo em relação ao Kompany. Eu acho que o Bayern sempre tem que ter a obrigação de ganhar a Bundesliga. Sim. Então eu não consigo olhar pro Kompany e falar se ele tá fazendo um bom ou um mau. Tipo o PSG só ganhando o campeonato Não francês. dá, eu acho que não dá pra pegar porque ele ganhou a Bundesliga que dá pra falar que é um bom trabalho. Não, O caso claro do Bayer que não. Leverkusen foi um isso. caso à parte, mas dá pra ver que realmente o Bayern tá crescendo, ele chegou, ele tava estudando o elenco, tá trazendo jogadores novos, então eu realmente acho que o Bayern vem muito forte nessa temporada, nessa Champions, e o Harry Kane vai ser o homem que vai ser decisivo. Eu não acho que seja o auge dele, eu acho que o auge sempre foi Tottenham, mas dá pra ver que o cara envelhece e continua brocando, fazendo gol e vai chamar esse protagonismo. É isso, o Kane ainda assim é um protagonista, né, dessa equipe do Bayern. Acho que o Bayern ter saído de Lewandowski para Harry Kane é absurdo, assim, Absurdo. O nível que eles mantiveram, assim, né. Mas agora eu queria, por último, fazer um mano a mano rápido com vocês de Bayern e Chelsea. A começar por Neuer contra Robert Sanchez. Tchau. Poupa tempo, rapaziada? Poupa tempo, eu Sim, acho. Neuer por muito, cara. Da história. Mas agora vamos para Laimer, que meio improvisado ali, mas o companhia achou ele como lateral direito, contra o Reece James, que foi muito bem no Mundial. Começar por você, Pedrão. Cara, eu vou de Reece James. Eu acho que ele tem uma importância a mais pro Chelsea. E, cara, ele joga mais, eu acho, que o Laimer. O Laimer ele é bom, mas, assim, nos jogos que eu vi do Bayern, cara, ele é uma peça meio chata, assim. E pra você, Álvaro? Concordo com ele. O que me pega do Reece James é a inconsistência nas suas lesões. É, Ele tem Eu tava problemas- muita lesão. Eu tava muito pensativo, mas não tem como. O Reece James com o lateral faz um ótimo trabalho. Você, Vou Diegão, de Reece concorda? James também. Eu ia falar dos problemas físicos dele também, mas eu vou com ele. Tudo bem, então 3-0 para o Reece James, até agora Neuer e Reece James. Agora vamos para Jonathan Tah contra Chalobah. Chalobah também fez um baita mundial. Me surpreendeu, inclusive, porque ele voltou de um empréstimo, né? Se eu não me engano, ele estava no Fulham, alguma coisa Acho que assim. É. Mas pode começar por você dessa vez, Álvaro. Realmente eu acho que é um duelo que dá pra discutir mais. O Chalobah tá me surpreendendo muito. Você falou do Mundial de Clubes, mas agora no começo da Premier League ele também tá sendo peça fundamental na zaga do Chelsea. Mas eu confesso que zagueiro, eu acho que o Tah me pega mais. Eu gosto mais dessa figura de ter mais raça. Na seleção alemã, eu acho que a seleção alemã como um todo, mas o Tah tá tentando ali ainda se adaptar. Então eu vou de Jonathan Tah. Tudo bem, pra você, Diegão. Concordo com o Álvaro, só acho que esse confronto é muito nivelado pra baixo, né? Também acho. Nenhum dos dois me agrada muito. O Chalobah fez realmente um bom mundial, mas eu acho que o Tah, eu vou com o Jonathan. Concorda, Pedrão? Eu vou de Jonathan Tah também pelo retrospecto dele cara, ele jogou muito no Leverkusen e ele tá jogando muito no Bayern. Tá muito amizadezinho isso aqui. Deixa eu chegar mais pra frente que eu quero ver. O Pamecano contra Adarabioio. Tozin Adarabioio. Pode começar por você dessa vez, Diegão. Eu vou com o Upamecano, acho que o desempenho dele é um pouco
às vezes bom, às vezes ruim, é um pouco irregular muitas vezes, ele alterna muito no desempenho, mas eu acho que ele se sobressai mais. Então eu vou com o Upamecano. É titular da seleção da Sim. França, né, também, então. Pra você, Álvaro? Acho que não dá pra fugir. O Upamecano é mais jogador. Eu confesso que eu não conhecia muito a Darabioio. Então acho que o Upamecano, sendo protagonista, mas tipo, titular da seleção francesa, faz uns erros aqui e ali em Champions, isso que eu ia inclusive. falar. Contra o Haaland a gente lembra o que Escorrega contra o aconteceu. Haaland. Mas eu acho que o Upamecano é mais jogador. Eu vou de Upamecano também, apesar das cagadas que ele faz, mas assim, ele manda bem. E, cara, é titular de seleção, tudo, então acho que eu confiaria mais. Esse aqui eu acho que é um pouco a tempo também, mas Stanisic contra Cucurella. Cucurella. Chato, Mas mas bom, falta cara. jogador Porém, que nem bom ele no jogador. Ele é futebol. muito bom, velho. Ele é Falta da hora. jogador. Eu acho que ele é subestimado, sabia? É Gostaria de diferente ter o do cabelo Lianco, dele. que é um chato e superestimado. Nossa, o Lianco não. Cucurella. É. Fraco. Agora, essa é boa. Kimmich contra Caicedo, pra mim, dois Isso é muito, dos eu acho que é o melhor melhores confronto. volantes do mundo. Pra mim, vou dar meu voto mesmo que não conte. Mas eu sou muito fã do Kimmich. Acho que é uma liderança muito positiva pra qualquer time. Eu iria de Kimmich, mas O quero saber pra você. Caicedo tem que Amadureceu, eu acho. um tem pouco. que arar muito terreno pra chegar nos pés do Kimmich, mano. Você vai de Kimmich? Vou de Kimmich. Pra você, Álvaro. Cara, o jogo do Kimmich contra o Flamengo, eu olhava que liderança que esse O cara moleque tem. joga muito. Que mano. liderança. Ele não é tão velho assim, é uma Não, idade. acho que é 26. Ele tem 26. Então realmente é uma liderança, o cara Joga muito. joga muita bola, então eu vou com ele. Você também, Diegão? Também, porque eu acho que ele é mais cascudo. O Caicedo ainda precisa correr um pouco mais e tem assim. que, mano, Acho que vai de gosto também, na verdade. Mas eu concordo com o Pedrão e com o Álvaro, Kimmich. Tudo bem. Agora vamos de Goretzka contra Enzo Fernandes. Não acho poupa tempo, mas acho uma vantagem pro Enzo aqui. Pra você, Álvaro. Cara, eu gosto tanto do Goretzka, mas o Enzo Fernandes, pra mim, é o protagonista desse time do Chelsea, querendo ou não. Chegou nesse time, começou um pouco difícil, mas realmente deu pra ver que ele foi com o tempo mostrando o protagonismo. O Goretzka, às vezes é altos e baixos, conquistou aquela Champions com o Bayern, não conseguiu jogar tanto quanto gostaria. Hoje em dia joga mais, no Mundial de Clube jogou muito, contra o Bayern a gente sabe o que aconteceu, mas eu ainda acho que o Enzo Fernandes, pelo lance de ser um líder nesse time do Chelsea, é realmente melhor jogador que ele. Concordo com você. Ele é um chato. E o Enzo mano. mudou o Chelsea pra mim. Mudou. Mas agora podem votar sem justificativa, porque estamos com um tempo apertado. Mas Goretzka ou Enzo? Pedrão, Mano, eu vou de Enzo Fernandes. Ele é chato pra caramba, então ele merece. pra você, Diegão. Enzo Fernandes. Agora vamos com... São posições diferentes, mas a gente teve que adaptar. Gnabry contra Palmer. Eu acho que é um poupa-tempo, Poupa né? tempo. Vamos de Palmer. Palmer. Luiz Dias contra Pedro Neto. Baita disputa também. Eu Pra acho o Luiz Dias. Pra cara. mim é Luiz absurdo Dias. falar Pedro Neto melhor. Não, Luiz também Dias. Luiz Dias. Cara, eu como torcedor do Liverpool, cara, amo o Luiz Dias e gostaria que ele estivesse ainda lá. Agora, Também, um dos poupa-tempo. poucos brasileiros dessa lista, Olise contra Estevam. Olise. É o Outro Liz. absurdo. Calma falar. aí, vamos, né? Não O tem Estevão- justificativa. Não, eu tô falando, chegou- calma aí, pra pôr o cara ainda pra comparar ainda não. Vamos esperar o um pouquinho. Não, né? o Estevão chegou Concordo. bem Chegou. no Chelsea. Eu tô gostando do futebol dele, só que, mano, o Lise... Com calma, né, galera? Muito, por muito. E eu acho que esse Kane e João Pedro também. Vamos né? pro Não. Kane e João Pedro. Calma aí, galera. Kane. Calma aí. Cara, o João Pedro, eu acho que ele tem muitas das características do Kane. Sim. Mas eu acho que o Kane... O eu acho Kane, não, João né? Pedro Ok, teve os um gols, Super mas- Mundial incrível. Só que, cara, não dá pra comparar com o Kane. Calma, Não é. dá. Ainda não. É. Na época de Fluminense dá, É. né? Não, sim. Os dois do Brasileirão, quem faria mais gol? João Só Pedro. um pegou a João meu Pedro, Maia. é. Só um... O João pegou meu... Olha... Vamos pro último. 1x0 o João Pedro. 1 a 0 então. João Pedro. É. Agora vamos pro último, Company contra Enzo Maresca. Os dois jogaram, quer dizer, um jogou e um foi auxiliar do Guardiola. Isso é legal de falar. Eu vou de Company, cara. Company. Já Company falei também. bem dele. Mais Eu vou sair, eu acho que Maresca me Eu iria traz de mais Maresca imagem também. de técnico, cara. O Company ainda tá muito cedo pra Já falei falar. bem pra Acho que caramba do Maresca. Company, então, mano, vou de Company. Eu iria de Maresca também. Vou de Jean. Maresca. E esse foi mais um programa do Arquibancada MAC. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. A gente fica muito feliz com a sua audiência. Valeu, rapaziada. Acompanhe aí, porque teremos ainda live na quinta e na sexta do UFC, do Zone. Então não perca as lives do Arquibancada. Foi muito legal ter a sua companhia. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até a próxima. Falou? Valeu. Vamos São Paulo? Bem, Valeu.